Então, estando no horário regimental, eu declaro aberta a sessão do dia 27 de maio de 2025, desejando a todos um bom dia, né, que sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade aqui nesta Câmara. E vamos então fazer a sessão, iniciando pelo processo de retorno, privilegiando aí, né, prestigiando a ordem da chegada dos advogados nessa sala. Nesse sentido, temos um processo da doutora Nádia, um processo em retorno. Assim, eu anuncio a impugnação em segunda instância, número 807, de 2025. Essa impugnação foi apresentada no processo de número 4012001091-820. O processo tem como sujeito passivo mineração de calcário Montevideo Limitada. O representante da Fazenda Pública Estadual desse processo é o doutor Carlos, a advogada, como já mencionei, é a doutora Nádia, e o relator, a quem eu peço que, quando tiver em condições, por favor, apresente o seu relatório, é o doutor Weber Braz. Bom dia, senhor coordenador. Em seu nome, eu cumprimento a todos os presentes nessa sessão e aos que nos assistem pelo YouTube. Eu passo a leitura do relatório, senhor coordenador. Trata-se de processo administrativo tributário instaurado contra a empresa Mineração de Calcário Montevideo Limitada, em razão da falta de recolhimento do ICMS devido por substituição tributária nas prestações de serviço de transporte de cargas em operações interestaduais realizadas no período de novembro de 2016 a maio de 2019. Outra infração lavrada imputou ao sujeito passivo não recolhimento do ICMS-ST devido em relação aos conhecimentos de transportes eletrônicos emitidos por transportadoras situadas em outras unidades da federação. O valor originalmente lançado foi de R$ 759.208,01. Devidamente intimado, o sujeito passivo não apresentou tempestivamente impugnação em primeira instância, tendo sido lavrado o termo de revelia. Não obstante, o sujeito passivo apresentou posteriormente impugnação em segunda instância, na qual alegou em síntese: 1. Preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa, por erro na identificação do sujeito passivo, e no mérito, que realiza operações de comercialização de calcário e seus derivados, destinados a clientes diversos estabelecidos em outras unidades da federação, e que todas as operações autuadas se tratam de frete FOB, tendo havido o correto recolhimento do imposto pela impugnante, os termos do artigo 4º-A da IN 1298 de 2016. Que há necessidade de exclusão do lançamento de operações realizadas posteriormente ao início do transporte, pois a posterior emissão do CTE para cobertar a contratação entre destinatários das notas fiscais e transportadores não pode imputar em responsabilidade a impugnante, que após as devidas deduções de pagamentos já realizados por terceiros, tendo em vista a existência de cláusula FOB nas operações autuadas, deve ser reduzida a base de cálculo do lançamento ao preço corrente do serviço constante de pauta de valores elaborado pela Secretaria de Estado da Economia, reduzindo-se o valor do lançamento. Requereu a conversão do julgamento em diligência para a realização de revisão do lançamento acerca das alegações apresentadas e, ao final, requereu a improcedência do lançamento e, subsidiariamente, a redução da multa. Por meio da Resolução 79/2021, a primeira Câmara julgadora converteu o feito em diligência fiscal com determinação para esclarecimentos acerca dos questionamentos levantados pelo sujeito passivo em sua impugnação. Em resposta, o auditor apresentou revisão fiscal com retificações, resultando em redução do crédito tributário para R$ 469.560,62, conforme nova minuta de detalhamento do crédito tributário. O sujeito passivo apresentou manifestação em face da diligência, alegando a permanência de erros materiais e divergências nos valores apurados. Assim, requereu o retorno dos autos à gerência de auditoria para nova manifestação. Diante das divergências mantidas, a terceira Câmara julgadora, através da Resolução 73 de 2023, converteu novamente o julgamento em diligência, determinando o encaminhamento dos autos à gerência de auditoria de indústria e atacado para nova manifestação. A auditoria foi revisada, considerando o valor do crédito presumido de 20% sobre o valor do ICMS devido, ajustando o valor do crédito tributário para R$ 468.611,93. Em memorial apresentado em 4 de 2 de 2024, o sujeito passivo reiterou suas razões de defesa, alegando remanescer divergências de valores indicados na primeira e segunda revisão fiscal. Nesse sentido,
pugnou pela conversão do julgamento em nova diligência, a fim de esclarecer as referidas divergências ou, subsidiariamente, pela declaração de improcedência do lançamento. Em breve síntese, esse é o relatório, senhor vereador. Muito bem, doutor Weber, muito obrigado. Então, trata-se de impugnação em segunda instância. A doutora Nádia tem, então, inicialmente, 10 minutos para a sua sustentação oral. Por favor, doutora. Obrigada, senhor coordenador. Achei até que eu não ia ter mais direito de fala, já que nós já nos manifestamos, né, na sessão anterior, mas que bom, então, que ainda me foi concedida a oportunidade. Bom, considerando que o relatório do ilustre relator é perfeito, eu vou já ultrapassar, né, as questões que foram colocadas pela defesa, pelas peças de defesa, e também o histórico, né, de todos os passos que aconteceram no processo, e mesmo a natureza, para me restringir o que é a controvérsia de mérito, qual seja a tese relativa à base de cálculo da autuação, já que a acusação é de recolhimento a menor, e nós demonstramos no processo que houve o recolhimento efetuado pela empresa autuada na condição de substituta tributária e que ela adotou, conforme previsto na legislação vigente, o preço estabelecido na pauta de valores da Secretaria da Fazenda. Então, eu acredito que a controvérsia maior se restringe aí nesse ponto. Eu fiz um levantamento da legislação vigente sobre a substituição tributária, a cobrança do ICMS antecipado na prestação de serviço de transporte, e retomando um pouco no tempo, nós tivemos aí vigente a instrução normativa 598 de 2003, e ela já trazia também o comando da substituição tributária pela empresa remetente da mercadoria, e ela já trazia um comando também por força do convênio ICMS 2590, onde ela estabelecia que o DARE de arrecadação, o documento de arrecadação DARE 2.1, devia ser emitido pelo contribuinte substituto e não pelo transportador, ser preenchido com detalhe de receita 132, apurado como pagamento antecipado, e este era o documento que acompanhava o transporte da mercadoria. Assim como dispõe também o convênio ICMS 2590, que estabelece a cobrança do ICMS na prestação de serviço, é um convênio do qual o Estado de Goiás é signatário, e lá na cláusula terceira, ele fala que, excetuadas as hipóteses das cláusulas anteriores, e o que são as cláusulas anteriores? São as cláusulas que definem regras em face de subcontratação, e a cláusula terceira traz o seguinte: na prestação de serviço de transporte por transportador autônomo ou empresa transportadora de outra unidade da federação não inscrita no cadastro de contribuinte do Estado de Goiás, o pagamento do imposto será efetuado pelo contribuinte antes do início da prestação, e no parágrafo 1º diz mais que o documento de arrecadação acompanhará o transporte. Então, assim, uma outra dúvida que foi levantada em relação à emissão do conhecimento de transporte, se a posterior ao pagamento efetuado pela empresa autuada, se antes ou se depois, ou se qual documento permitiu a saída da mercadoria do pátio da empresa autuada, a própria legislação estabelece que o documento de arrecadação é o documento que acompanha o transporte. E a gente tem isso estabelecido no convênio 25 desde 1990, depois passamos pela instrução normativa 598 de 2003, e hoje, atualmente, a própria instrução normativa 1298, que é de 2016, que alcança o fato gerador desse lançamento, ela já traz ali também o regramento de que o contribuinte, ele efetua o contribuinte substituto que efetuar a venda com cláusula FOB e o substituído não emitiu conhecimento de transporte, ou seja, a empresa no momento do carregamento, ela não tem esse conhecimento de transporte
e os senhores viram pelo lapso de horário entre a emissão da nota fiscal e o conhecimento de transporte. Qual é as obrigações do substituto tributário? Ele deverá, não é um comando de possibilidade, ele não pode utilizar, ele deverá utilizar o preço corrente do serviço constante da pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda, como base de cálculo do ICMS-ST Transporte. E foi o que fez a empresa autuada. Na sequência, nós ainda temos um dispositivo legal que estabelece que o substituído, na hipótese do contribuinte substituído tributário emitir conhecimento de transporte. Ou seja, nós temos uma legislação que dá a situação hipotética dele emitir ou não conhecimento de transporte. Para os senhores verem que a legislação vigente da época do fato gerador, ela nem estabelecia a obrigação da empresa exigir o conhecimento de transporte na saída da mercadoria do pátio dela. Por quê? Porque o conhecimento de transporte é uma possibilidade. Aqui sim não é um comando de obrigação, como está no artigo 4º, quando diz que o contribuinte deverá utilizar o preço de pauta. Aqui eu tenho o artigo 5º, na hipótese de o contribuinte substituído tributário emitir o conhecimento de transporte, aí ele dá o comando. Então, assim, caso você emita o conhecimento de transporte, você deve adotar o seguinte: você emite o conhecimento de transporte sem destaque do imposto, utilizando esse CFOP, aí eu tenho o comando para esse substituído. Quer dizer, na hipótese de você emitir o conhecimento de transporte. Então, nem é um documento exigido da empresa remetente da mercadoria para que ela permita a saída da mercadoria do pátio dela. O único documento que acompanha o transporte, e isso já vem desde o convênio 25, passa pela instrução normativa 598, o único documento que vai acompanhar a mercadoria é o pagamento, é o DARE de recolhimento do frete, que ele tem o dever de recolher e utilizando ainda o preço de pauta. Então, assim, nós já tivemos alguns debates sobre esse processo, nós tivemos uma sessão anterior onde a gente iniciou apontando aqui para os senhores que o contribuinte utilizou a legislação vigente, ele não incorreu em nenhuma irregularidade, ele não deixou de observar o que diz a legislação estadual, e nem com relação ao aspecto temporal, que foi também uma outra questão que foi debatida e que foi colocada como uma dúvida, né? Se o contribuinte remetente da mercadoria permitiria a saída, se ele poderia permitir a saída da mercadoria sem emissão do conhecimento de transporte. Pode não, ele tem o comando legal que o autoriza isso. Por quê? Porque o documento de arrecadação que ele efetua como substituto tributário, utilizando o preço de pauta, é o único documento que a legislação diz que deve acompanhar o transporte da mercadoria e a saída. Para os senhores verem que o conhecimento de transporte emitido a posteriori, depois da saída da mercadoria, ele não guarda mais nenhuma relação com esse substituto tributário. Lembrando que a substituição tributária, ao tempo desse fato gerador, deste lançamento, que começa lá em 2016, nós ainda tínhamos um comando do próprio julgamento do STF que encerrava a substituição tributária, tanto a favor do contribuinte como a favor do Estado, uma vez utilizado ou o valor presumido, ou aqui, como é a determinação da legislação, o preço de pauta. Não havia nem que se falar em diferença de imposto a ser exigido a posteriori, ou mesmo recuperação de imposto pago a maior, se fosse essa a interpretação do contribuinte, ou seja, a substituição tributária executada nos moldes da legislação, ela encerrava, neste período, qualquer discussão sobre diferença de imposto a favor do Estado ou mesmo a favor do contribuinte. E utilizando-se da legislação vigente, o contribuinte adotou o preço de pauta. E o documento de arrecadação era o documento único, obrigatório, para se acompanhar o transporte da mercadoria. Por essa razão, senhores, e levando em consideração a última revisão efetuada pela ilustre auditora fiscal, que ela trouxe aí
por determinação de Vossas Excelências, ela trouxe, no trabalho dela executado, ela trouxe ali várias planilhas. Doutora, onde eu peço que conclua, por favor. Concluindo, onde ela aponta 5 planilhas separando as operações realizadas pelo sujeito passivo, eu peço que seja considerado, portanto, as planilhas número 4 e 5 como sendo a exigência fiscal remanescente a ser exigida desse sujeito passivo. Concluo. Muito obrigado, doutora Anásia. Agora também, pelos mesmos 10 minutos, doutor Carlos, por favor. Bom dia a todos, mas só uma dúvida, doutor Fábio. Como já teve a manifestação completa na sessão passada, agora seriam somente 10 minutos? Tem réplica ou 5 minutos? O senhor pode usar os 10. Se o senhor não precisar, o senhor fala mesmo. Mas esse processo está bastante complexo, teve muitas nuances, né? Então, a gente decidiu abrir os 10 minutos, como o senhor Tá, sem réplica, né? Na fala da doutora. Tem réplica, assim, vamos usar os 10 e os 5. Tá. Para dar todas as oportunidades das partes influenciarem aqui os contribuintes, já que tem uma certa atenção nesse processo. Pode ficar à vontade, doutor Carlos. Por 10 minutos obrigado. Inicialmente, o senhor vai ter mais os 5. Não, acredito que nem preciso, porque na sessão passada, acho que nós discutimos bem, né? Os senhores viram os argumentos, então, eu acredito que não vai ser necessário tanto tempo assim, mas eu acho que é importante a Fazenda Pública apontar os pontos que ela entende prioritários aqui. Vejam bem, o primeiro ponto é que, inclusive, a doutora Nádia concorda em relação à questão da substituição tributária do contribuinte. Isso aí é previsto em convênio, isso aí é fato. Então, numa situação dessa, em que há contratação de prestadores de serviços de transportes goianos ou de fora, então, ela é responsável, substituto tributário por esse valor. O primeiro ponto é esse. As questões que possam ensejar alguma dificuldade, impedimento em relação à informação, alguma situação em que seja alegada de que não teria como se saber o valor em tal momento, isso foi muito discutido no processo da Caucilândia, que eu acho que é um paradigma, né, para esse processo aqui. Eu falo paradigma porque chegou, inclusive, no Conselho Superior, né, e isso foi muito discutido lá. E alguns dos senhores participou disso, desse julgamento, como o doutor Ricardo, e o acórdão paradigma daquele Conselho Superior era um relatório do doutor Fábio. Então, os senhores conhecem muito bem que a matéria, isso é muito importante. Então, o que eu estou querendo mencionar, as dificuldades que possam ocorrer em relação a saber qual seria o valor da prestação, né, e que isso seria uma argumentação para levar para a pauta, isso não é previsto na legislação, isso não é um argumento tributário, né? Tanto é que, no caso anterior da Caucilândia, após a auto de infração, ela conseguiu obter os valores e tirando o conhecimento pelo valor da prestação e não mais pelo valor de pauta. Então, aquela dificuldade que existia deixou de existir após a autuação. Em que pese a situação do contribuinte, a legislação ela está acima, né, das dificuldades. Então, temos primeiro essa questão de claramente que o contribuinte é responsável tributário, e aí vem toda a análise para saber qual seria a base de cálculo, porque a questão toda aqui se restringe exatamente, novamente, como no caso anterior, se é base de cálculo pela pauta o valor da prestação dos conhecimentos. Então, vejam bem, primeiro ponto, o artigo 15 do CTE, ele fala claramente que a base de cálculo no serviço de transporte é o valor da prestação. O primeiro ponto é esse. E vemos aí toda uma legislação que vai tratando dessa situação e que remete à dúvida. Então, qual seria a situação que poderia utilizar a pauta fiscal? Basicamente, nosso entendimento seria se tivesse necessidade de arbitramento, né? Você não sabe qual o valor, você não tem nenhum documento emitido, aí você arbitraria, isso seria uma possibilidade. Aqui nós temos os conhecimentos de transporte, né, emitidos. O primeiro ponto é esse, se foi emitido corretamente ou não, isso é irregularidade. Agora, qual o certo? Emitir o conhecimento de transporte pelo valor do serviço e não pelo valor de pauta, porque não há arbitramento, não é uma situação desconhecida, não é uma situação assim que impeça, né, se calcular pelo valor correto. E isso que o auto de infração fez, ele cobrou a diferença, né? Então, temos aí
um questionamento ao transportador autônomo, né? E quando o transportador autônomo ele realiza essa prestação de serviço, quando não tem um substituto tributário, né? Quando ele está sozinho, aí até entendemos plausível utilizar a pauta, né? Não há, é uma situação diferenciada. Ele tem apenas o transportador autônomo, em que ele não tem ninguém por trás dele para essa responsabilidade, e aí, realmente, por toda a dificuldade, né? Ele não praticamente ele não é uma empresa, né, cadastrada, etc. Ele não tem, ele tem todas as dificuldades para sim. Aí eu acredito que nessa situação a legislação estipula, né, de que o transportador autônomo ele sim pode utilizar a pauta. Mas nesse caso não é ele sozinho, né? Nesse caso tem toda uma fundamentação, toda uma estruturação na legislação de que o substituto sim que é o responsável por isso. Então, essa questão do autônomo, ela deixa de ser uma exceção, né? Ela deixa de ser exceção no nosso entendimento, ela entra na regra, né? Então, quando tem um substituto tributário e tem contratando transportadores goianos, valor da prestação. Quando contrata autônomos de outro estado, valor da prestação também, né? Porque essa é a definição do convênio, essa instrução é o que está previsto na instrução 1298 GSF, né? Claramente que fala dessa situação. Então, de forma, para concluir o nosso entendimento, nós temos aqui diversos argumentos em termos de artigos, né? Artigo 42, 49, nós temos artigo 17, nós temos artigo 24, isso aí já foi muito discutido, inclusive no julgamento anterior, mas eu estou tentando colocar mais uma situação, como funcionaria, né? No nosso entendimento, essa operação. Então, concluindo nosso entendimento e repetindo, seria que o contribuinte é substituto tributário, a base de cálculo prevista é o valor da prestação, não há exceção nesse caso, a exceção seria apenas no caso de arbitramento que não se faz presente aqui, e não há dificuldade, né, que possa ir contra a legislação prevista na legislação tributária. Então, acredito que a interpretação correta da instrução 1298 é a que o auditor fiscal fez, e na diligência que foi apresentada, foi apenas para fins de liquidação, né? Não é uma posição do auditor fiscal de que seria, inclusive a posição do auditor fiscal que é pelo valor da prestação. Então, foi uma diligência apenas para liquidação de votos, porque esse é um tema polêmico, e existem posições divergentes, né? Então, por isso que tem aí, os senhores têm as duas situações, os dois valores, para escolher se seria pelo valor de pauta ou se seria pelo valor da prestação. Então, concluímos nossa manifestação. Obrigado, coordenador. Nós que agradecemos. Então, eu devolvo 5 minutos para a doutora Nádia. Por favor, doutora. Agradeço, senhor coordenador, vou usá-lo. Eu estou aqui com o relatório descritivo da fiscalização, ou seja, é a nota explicativa que acompanha o auto de infração e está lá nas folhas 4 ou 5. A autoridade fiscal, ela cita como legislação base da autuação dela a Instrução Normativa 1298/2016, que, como bem disse, né, o ilustre representante da Fazenda Pública, ele está corretíssimo, a empresa remetente da mercadoria, ela é substituta tributária. Então, é a legislação citada. Para além da instrução normativa, ela cita ainda os artigos 17A e 24 do anexo 8 do regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás. E aí eu só queria chamar a atenção de Vossas Excelências para o seguinte ponto: para além do convênio e as instruções normativas que eu citei, eu reforço que o preço de pauta, ele não é um preço utilizado como alternativa de um arbitramento, em hipótese nenhuma, porque além dele estar citado na própria legislação, que foi indicada como a legislação base para a autuação, que é a Instrução Normativa 1298, que eu já li para Vossas Excelências, que estão lá no artigo 4A, onde fala que o substituto deverá adotar o preço de pauta, nós temos também no artigo 24, artigo 29, lá do anexo 8º do regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás, que também trata da prestação contratada com prestador autônomo, e que diz o seguinte no artigo 27,
A base de cálculo do serviço de transporte prestado por autônomo é o seu preço corrente, que deve ser obtido com base na pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda. Então, eu tenho o preço de pauta como obrigação disposta tanto em instrução normativa, como no convênio 25, do qual o Estado de Goiás é signatário, como também no regulamento do Quadro Tributário do Estado de Goiás. E para que não digam que eu estou utilizando legislação do autônomo, legislação que é aplicável ao prestador autônomo, e que no caso aqui, além de autônomo, eu tenho também contratação de empresa, pessoa jurídica de outro estado, eu vou ler para os senhores um outro artigo citado da nota explicativa, que é base da autuação, que é o artigo 42. E o que diz o artigo 42 do regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás, que trata da sujeição passiva por substituição tributária? Artigo 42. A sujeição passiva por substituição tributária deve atender ao seguinte: inciso 4, tem o mesmo tratamento tributário dispensado ao transportador autônomo, à pessoa jurídica transportadora, estabelecida em outro estado, cuja prestação tenha se iniciado no território goiano. Então, ainda que o artigo 24 se refira ao preço de pauta para prestador autônomo, a própria legislação nossa diz que a empresa, pessoa jurídica estabelecida em outro estado, adotará-se em Goiás o mesmo tratamento estabelecido do prestador autônomo. Então, eu não tenho, em lugar nenhum na legislação tributária, que diz que o preço de pauta é alternativo, que o preço de pauta ele vai ser um comando para fiscalização, fazer um arbitramento. Não tem isso, gente. A legislação é clara. O doutor Carlos está correto. A empresa remetente é substituta tributária, ela efetuou o recolhimento por substituição tributária, os DAREs estão no processo, e ela o fez de que forma? Adotando o preço de pauta. E aí, para que não parem dúvidas dela ter deixado a mercadoria sair do estabelecimento sem o conhecimento de transporte, eu digo, a própria legislação, o próprio Instrução Normativa 1298, diz que o DARE é o documento que vai acompanhar a mercadoria. A própria legislação está dizendo isso. O comprovante de pagamento é o documento que vai acompanhar o transporte da mercadoria. Então, assim, é uma tese, né, uma discussão acalorada, há uma certa complexidade, mas eu chamo a atenção, assim como o doutor Carlos, para a própria legislação. E ela não tem lugar nenhum que diz que o preço de pauta é alternativo ou é a base para se fazer qualquer arbitramento. Ela tem um comando específico para o substituto tributário que ele deverá observar, que é o recolhimento do transporte pelo preço de pauta. Isso é leitura. Isso é objetividade, isso eu não estou trazendo aqui nenhuma tese inovatória. Isso está na legislação, a Caucilândia foi adotado esse procedimento. Doutora, eu peço que você conclua, por favor. Concluo. O processo chegou ao recurso, com o recurso da Fazenda ao Conselho Superior e foi inadmitido o recurso da Fazenda em um dos processos da Caucilândia. Então, o processo, ele se exauriu, ele está finalizado com o julgamento cameral, que acolheu o preço de pauta nos termos em que foi indicado pela defesa, nos termos em que foi colocado pelas planilhas apresentadas na diligência, e é o mesmo tratamento que eu peço aos senhores que seja aplicado nesse processo. Muito obrigada pelo tempo. Nós que agradecemos, então devolvemos agora o doutor Carlos para 5 minutos finais. Por favor, doutor Carlos. Obrigado, doutor Fábio. Esse julgamento no Conselho Superior ele teve um acórdão paradigma, né, que foi julgado inicialmente, e depois, a partir disso, inadmitiram os outros processos, mas é uma interpretação daquela Câmara Superior, né, temos 2 câmaras superiores, temos entendimentos diversos aí. Bom, em relação à questão que a doutora Nádia fala, em relação à regra específica da base de cálculo prevista no artigo 27 do anexo 8º do RCTE, que seria o preço de pauta, no nosso entendimento, ele é aplicável somente ao transportador autônomo e não ao transportador de outro estado, e essa equiparação ao transportador de outro estado, ao transportador autônomo, feito pelo artigo 42 do RCTE, no nosso entendimento, se refere especificamente às regras de sujeição passiva de ST, e não às regras de determinação da base de cálculo. Acho que isso é um ponto muito importante do nosso entendimento.
os incisos do artigo 42, praticamente todos versam sobre situações inerentes às regras de responsabilização por substituição tributária. Esse que é o nosso entendimento em relação ao artigo 42 e o artigo 49, né? E conforme mencionamos, de onde vem o início dessa base de cálculo? Vem do convênio, né? E o convênio coloca que a base de cálculo fica claramente no nosso entendimento que ela é pelo valor da prestação, né? E a utilização da pauta fiscal seria apenas uma exceção. Seria exceção para o transportador autônomo, por exemplo, quando não tem essa situação de substituição tributária, quando entra a substituição tributária e volta para a regra normal, né, que a regra normal do artigo 15 fala que a base de cálculo é o valor da prestação, e a segunda situação seria em caso de arbitramento, que não tem absolutamente nenhuma possibilidade de arbitramento aqui, porque existem os conhecimentos de transporte, foram emitidos, né, então não há motivo algum para arbitrar aqui o valor para se utilizar a pauta. Então, temos um entendimento baseado na legislação totalmente contrário à doutora Nádia, né, existe todo um entendimento que justifica o porquê que a Fazenda Pública defende, sempre defendeu, que a base de cálculo, nesse caso, quando tem substituto tributário pelo valor da prestação, entendemos que já mencionamos aqui toda a base legal, nosso entendimento, a doutora Nádia também, os senhores estão em plenas condições agora de votar, acredito que a matéria foi bem exposta e agora concluímos aqui nossa manifestação, aguardando aqui, só concluindo de que, na última diligência, existem as duas possibilidades, né? Exatamente o objetivo da diligência era esse. Para quem entende pelo valor da prestação, tem um valor, e para quem entende pelo valor de pauta também tem. Então, essa é a nossa manifestação final. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor Carlos, conselheiros, conferência. Não havendo necessidade de conferência, eu peço então ao doutor Weber que apresente o seu voto, mas antes me ajude a completar aqui sobre os pedidos formulados aí pela recorrente, pela impugnante, por favor. Pois não, supervisor, tem pedido de cerceamento de direito de defesa e pedido de mérito e pedido de diligência, conversão do julgamento em diligência. Ok, pode ficar à vontade, doutor. Pois não, passo a apresentação do meu voto. Trata-se de processo administrativo tributário para apuração de falta de recolhimento de ICMS devido por substituição tributária nas prestações de serviço de transporte de cargas em operações interestaduais realizadas pela empresa Mineração de Calcário Montevideo Limitada no período de novembro de 2016 a maio de 2019. Preliminarmente, o sujeito passivo alegou o cerceamento do direito de defesa sob o argumento de erro na identificação do sujeito passivo, suficiência de fundamentação legal e insegurança jurídica. Contudo, a instrução do feito revela que foram atendidos formalmente os requisitos do artigo 142 do CTN, com oportunização de ampla defesa, inclusive mediante diligências fiscais sucessivas. Ressalte-se que o sujeito passivo pôde apresentar impugnações, memoriais, planilhas e documentos complementares, sendo reiteradamente ouvido nas etapas processuais, inclusive após revisões fiscais. Assim, não se verifica qualquer prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. Quanto ao pedido de nova diligência, não vislumbro necessidade para o deslize do presente processo, considerando que a matéria está suficientemente instruída para o julgamento, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. O mérito, a controvérsia central reside na base de cálculo de ICMS substituição tributária devido pelo remetente em operações interestaduais com transporte contratado sob cláusula FOB, notadamente em relação às operações realizadas por transportadoras sediadas em outros estados. A legislação aplicável contempla norma específica para tal hipótese. A Instrução Normativa 1298 de 2016, GSF, em seu artigo 4º-A, prescreve: quando o substituto tributário efetuar venda com cláusula FOB e o substituído não emitir o conhecimento de transporte, o substituto deverá utilizar o preço corrente do serviço constante da pauta de valores, elaborado pela Secretaria da Fazenda, como base de cálculo do ICMS-ST, serviço de transporte. Ademais, o artigo 5º da referida instrução normativa, com redação da IN 1303 de 2016, GSF, determina:
Na hipótese de um contribuinte substituto tributário emitir conhecimento de transporte, esse deve ser emitido sem o destaque do imposto, utilizando o COFAP 6360, informando no campo observações que o recolhimento do ICMS é de responsabilidade do remetente da mercadoria, na forma do artigo 17A do anexo 8º do SCTE. Conforme o artigo 49C, inciso 6 da Lei 11.651 de 91 e artigo 27 do anexo 8º do Decreto 4852 de 91, o tratamento tributário conferido a transportadoras de outras unidades federativas com início de prestação em Goiás deve ser equivalente ao conferido a transportadores autônomos, cuja base de cálculo é a pauta de valores. Assim, é legítima a utilização da pauta como base de cálculo. Essas disposições evidenciam a responsabilidade do remetente em recolher o imposto, utilizando a pauta de valores como base de cálculo em operações com cláusula FOB, quando o serviço é contratado pelo destinatário. Assim, nos termos da legislação supracitada, nesses casos, o sujeito passivo é substituto tributário em relação ao ICMS incidente sobre a prestação de serviço de transporte, cabendo a este apurar e recolher antecipadamente o imposto devido. Nesse sentido, o convênio do ICMS 2590 dispõe em sua cláusula terceira que, excetuadas as hipóteses previstas nas cláusulas anteriores, na prestação de serviço de transporte por transportador autônomo ou empresa transportadora de outra unidade da federação não inscrita no cadastro de contribuintes do Estado, de início da prestação, o pagamento do imposto será efetuado pelo contribuinte antes do início da prestação de serviço. No caso em Berlinda, o sujeito passivo demonstrou que realiza operações de comercialização de calcário e seus derivados destinados a diversos clientes estabelecidos em outras unidades da federação e que todas as operações autuadas se tratam de frete FOB, nas quais o autuado não participa da contratação e eventual subcontratação do frete, que é realizada diretamente pelos seus clientes destinatários das mercadorias. Das provas constantes dos autos, restou demonstrado que, nas operações questionadas, o sujeito passivo exigiu o recolhimento do ICMS antes do início do transporte, com base na pauta de valores, conforme previsão do artigo 4º-A da IN 1298 de 2016. Nesse sentido, apresentou aos autos as notas fiscais de venda, os dados com indicação das respectivas notas fiscais e comprovante de pagamento do tributo. Portanto, comprovou o cumprimento da respectiva obrigação tributária. Outro sim, quanto às operações realizadas por transportadores devidamente cadastrados do Estado de Goiás, é de responsabilidade das próprias transportadoras o recolhimento do ICMS incidente sobre a prestação do seu serviço, devendo o fisco estadual promover a cobrança inicialmente contra as mesmas, que não ocorreu no presente caso. De igual modo, nos termos da cláusula 1ª do convênio ICMS 2590, na hipótese de subcontratação e prestação de serviço de transporte de carga, fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido à empresa transportadora contratante, desde que inscrita no cadastro de contribuintes do Estado, de início da prestação dos serviços. Nessa esteira, não se sustenta a cobrança do imposto do sujeito passivo referente à diferença do imposto apurado com base em valores superiores informados posteriormente nos CTRs emitidos pelas transportadoras situadas fora do Estado, tampouco a reclassificação desses fretes como sujeitos à base de cálculo integral da prestação efetiva. Ademais, conforme estabelece o inciso 2 da cláusula 4ª do convênio ICMS 2590, no caso em análise, eventual diferença apurada entre o imposto devido, calculado com base no CTS, e o imposto efetivamente pago, calculado com base na pauta de valores, deverá ser recolhida pela empresa transportadora, se não vejamos. Cláusula 4ª. A empresa transportadora estabelecida e inscrita em estado diverso daquele do início da prestação, cujo imposto tenha sido recolhido na forma da cláusula anterior, procederá da seguinte forma, inciso 2º, recolherá, se for o caso, por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, a diferença entre o imposto devido ao estado do início da prestação e o imposto pago na forma da cláusula anterior, até o dia 9 do mês subsequente ao da prestação do serviço. Dessa forma, a autuação fiscal não encontra respaldo legal e deve ser considerada improcedente. Diante do exposto, rejeita as preliminares de nulidade por cerceamento do direito de defesa, bem como pedido de conversão do julgamento em nova diligência, e, no mérito, conheço do recurso e dou-lhe provimento para considerar improcedente o auto de infração. Assim é como voto, senhor coordenador. Muito bem, doutor Weber. Em seguida, por favor, doutora Donite. Questão de ordem, presidente. Esse processo está com vista. Sim, me desculpe, o senhor que pediu vista, né? Sim, sou eu. Então, por favor, doutor Edson, o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, peço desculpa pela interrupção. Meu bom dia ao nobre coordenador, Fábio Eduardo, os senhores conselheiros, a nossa querida Laura, secretária dessa Câmara,
doutor Carlos Augusto, uma saudação muito especial à doutora Nádia. Senhor coordenador, a minha situação é muito difícil diante dos brilhantes debates que foram apresentados nesse julgamento, assim como também a demonstração de preparo, de estudo e fundamentação na elaboração do voto pelo conselheiro Weber Braz. Dr. Carlos Augusto ministrou uma verdadeira aula aqui para nós. Doutora Nádia trouxe também a sua visão com bastante clareza. Mas, mesmo assim, eu ousarei fazer aqui uma interpretação teleológica dos diversos diplomas que envolve. E todos já foram citados, tanto pela representação fazendária, quanto pela defesa. Nesse processo, nós não estamos discutindo presunção. Então, não é como uma diferença de caixa, um passivo descoberto, etc. Aqui é interpretação literal da lei, interpretação literal da legislação. Então, além do que vi de cristalino na legislação, após o estudo da matéria, eu sinto que a interpretação teleológica ela tem a missão de trazer a intenção do legislador. E vamos ver o que diz o regulamento do Código Tributário, decreto 4852, anexo 8º, inciso 27, o artigo 27. A base de cálculo do serviço de transporte prestado por autônomo é o preço corrente que deve ser obtido com base na pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda. Primeira lição. Prestação de serviço autônomo, pauta de valores. Todos concordes? Ponto. Seguimos adiante. Código Tributário, artigo 49, inciso 6º. Artigo 49, caput. A sujeição passiva por substituição tributária atenderá ao seguinte, inciso 6º. Terá o mesmo tratamento tributário dispensado ao transportador autônomo, a pessoa jurídica transportadora estabelecida no outro estado, cuja prestação que executar tiver iniciado no território goiano. Voltemos ao artigo anterior, transportador autônomo, pauta de valores. Inciso 6º do 49, terá o mesmo tratamento dispensado ao transportador autônomo, a pessoa jurídica sediada em outro estado e que tiver o início do transporte no território goiano. Vem a instrução normativa, e eu estou aqui no meio de cientistas do direito tributário, principalmente do direito tributário estadual. Me permita o conselheiro Weber, mas eu quero crer que os mais neófitos aqui somos eu e Vossa Senhoria, que é o relator desse processo. Então, o senhor como relator e eu como revisor, e os mais neófitos nessa história ficamos realmente com uma responsabilidade muito grande. Mas cabe fazer aqui a observação. Foi dito muito, e tem que ser dito, sobre a Instrução Normativa 1298/2019. Primeiro, a Instrução Normativa todos sabemos, um ato administrativo, que tem um objetivo de dizer como é que será a execução, a implementação da lei, dos decretos, né? Em outras palavras, a Instrução Normativa detalha como esses regulamentos devem ser aplicados na prática. Nunca criar uma obrigação, nunca criar uma nova norma ou alterar conteúdo de legislação. O que diz a Instrução Normativa 1298, também em artigos já citados pelos meus antecessores. 4A. Artigo 4A. Quando o substituto tributário
efetuar venda com cláusula FOB e o substituído não emitir o conhecimento de transporte, o substituto deverá utilizar o preço corrente constante na pauta. Eu vou usar aqui as palavras da doutora Nádia. Não é condicionante, é determinação. Quando o substituto tributário efetuar venda e o substituído não emitir conhecimento de transporte, o substituto deverá utilizar o preço corrente do serviço constante na pauta, com base de cálculo do ICMS sobre o serviço de transporte. E segue o artigo 5º. Na hipótese de o contribuinte substituído emitir o conhecimento de transporte, esse deve ser emitido sem destaque de imposto. Esse artigo está querendo nos dizer o seguinte: olha, lá atrás, lá no regulamento, lá na lei, quando se diz que terá o mesmo tratamento do transportador autônomo, o serviço de transporte, emitindo conhecimento ou não, porque é na hipótese ele pode emitir ou não, emitido conhecimento ou não, deve ser dado o tratamento descrito lá no Código Tributário. Pelo menos, essa é a visão que tive ao mergulhar nesse processo. Não vou mais me alongar para justificar meu voto. Então, em razão disso, eu conheço do recurso apresentado, com todas as vênias de todos os que pensam o contrário, para dar provimento ao recurso apresentado pela parte passiva e dar provimento parcial ao auto de infração, retirando ou convalidando a parte, os valores que foram confessos pela defesa nesse julgamento. Constantes, eu anotei aqui, das planilhas número 4 e 5, e, salvo me engano, está lá na página 143, 146, da última diligência fiscal, que traz como base de cálculo os valores de R$ 7.647,06 e R$ 9.648,69, que são referentes a transportadores de outra unidade da federação que não possui comprovadamente nos autos o pagamento do ICMS, e do outro valor, de R$ 9.642, referente a transportador de Goiás que não possui pagamento de ICMS também demonstrado. É como voto, senhor coordenador, senhoras e senhores conselheiros, com a devida vênia a quem pensar contrariamente ao nosso pensamento e justificativo desse voto como revisor do processo. Muito bem, doutor Edson. Eu precisaria, doutor, qual é o valor do ICMS remanescente para anotar aqui no seu voto? Assim, o senhor mencionou base de cálculo, mas qual é o valor do ICMS remanescente conforme o seu voto? Eu peguei lá... É o seguinte, eu vou tomar o voto dos outros e no final o senhor me... Então, perfeito. É uma parcial procedência do lançamento, né? Perfeito. Porque houve confissão da empresa em relação a esses valores, o senhor mencionou? Eu entendi que houve no requerimento final da sustentação oral da doutora Nádia, ela assim disse: olha, eu peço a procedência e tal, mas que esses dois valores eles sejam considerados como legítimos na autuação. Ok. Eu poderia até perguntar à doutora Nádia se ela confirma exatamente nessa situação, mas como nós estamos em sessão de voto, nós não podemos fazê-lo. É o que eu ia dizer. Tá. Então, até o final da votação, o senhor me passa o valor do ICMS para a gente anotar aqui qual a liquidez do seu voto, né? Obrigado. Então, aí eu até faço a provocação do doutor Weber,
já que parece que tem essa confissão, se o senhor quiser fazer a adaptação do seu voto até o final da tomada, doutor, o senhor fique à vontade, tá? Agora, em seguida, doutor Adonildo, como vota, por favor? Pois bem, bom dia a todos os conselheiros, aqui na pessoa do nosso coordenador, doutor Fábio Eduardo, também bom dia aos representantes das partes, doutora Nádia Moraes, doutor Carlos Augusto, aos quais eu já parabenizo pelo profundo debate, né, neste processo, tanto na sessão anterior, quanto na sessão de hoje, quanto nas peças escritas. É um tema pouco comum aqui no CAT, então, que nos faz debruçar bastante sobre ele. Eu trago aqui no meu voto tanto algumas considerações sobre a peça escrita do recurso voluntário, quanto do que foi falado agora e na sessão anterior, na sustentação oral, quanto também dos memoriais que foram anexados pela defesa. Eu começo aqui, porque lá na peça escrita do recurso voluntário, o sujeito passivo, ele questiona alguns pontos que foram trazidos na revisão fiscal, e eu faço questão aqui no meu voto de explicar um por um, pelo menos no meu entendimento, que vão justificar o valor final alcançado pela autoridade fiscal, tanto na primeira quanto na segunda revisão fiscal. Então, o sujeito passivo questiona por que entre a segunda e a terceira revisão fiscal, o valor do lançamento teria passado de 469.560,62 para 468.611,93. Lembrando, né, que o valor da autuação aqui original desse processo, ele era um valor, se o conselheiro Weber puder me ajudar aí, eu acho que era de 700, o processo saiu da minha tela aqui. 759 mil. 759. Isso, era de 759 mil e passou por duas revisões, saneando o processo, e principalmente nessas duas revisões, o que foi considerado? Foi esclarecido que as transportadoras não possuíam termo de credenciamento com o Estado de Goiás, foram excluídas da auditoria as transportadoras subcontratadas para evitar a bitributação, porque no lançamento original tinham conhecimento tanto da contratação quanto da subcontratação, e também foi considerado nas operações o crédito presumido de 20%. E, além disso, os pagamentos a maior feito pelo substituto tributário, feito pela autuada, foram compensados. Então, por isso que saiu desse valor original para o valor aqui da revisão fiscal. Então, o relatório apresentado pela autoridade fiscal na segunda revisão detalha a composição do novo valor exigido, discriminando os valores em 5 planilhas elaboradas. A soma das planilhas 1, 3 e 5 totaliza exatamente o montante de 468.611,93, demonstrando com clareza a origem do valor final exigido. Essas planilhas, 1, 3 e 5, são as planilhas que consideram como valor para a cobrança do ICMS o valor constante nos conhecimentos de transporte. A peça também traz a indagação para onde se houve compensação do valor negativo encontrado na planilha 2 da primeira revisão. Esse valor teria sido de R$ 26.508,75. Sobre isso, é importante destacar que esse montante representa a diferença entre os valores recolhidos pelo contribuinte e os valores que seriam devidos se adotada a pauta de valores da Cefaz como base de cálculo, no caso de transportadores de outra unidade da federação que já haviam efetuado o pagamento a menor. Conforme esclarecido pela autoridade fiscal em sua revisão, as planilhas com valores calculados pela pauta da Cefaz, que são A2 e A4, foram anexadas conforme solicitação do julgador, para fins de oferecer subsídios necessários à liquidação de votos relativos a
quantificação do crédito tributário para aqueles que entendam pela aplicação do comando legal que determina a adoção da pauta de valores. Pincelando o mérito aqui, contudo, conforme parecer GEOT 15.962, número 48 de 2021, citado no relatório de revisão fiscal, a pauta de valores é empregada subsidiariamente, não se sobrepondo ao valor real da operação. Como, no presente caso, o valor da prestação de serviço de transporte é conhecido por meio do conhecimento de transporte eletrônicos, não há que se utilizar o valor da pauta, e sim o próprio valor real da prestação. Mas, objetivando aqui o valor questionado pela defesa, esse valor negativo é considerando, lá da planilha 2, considerando a emissão pela pauta. Então, o valor da revisão seria se é pela pauta, e outro, se não for pela pauta. E o valor, porventura, pago a maior considerando a pauta, não pode ser compensado na situação 2, que são situações diferentes. Questiona também o sujeito passivo quanto à alocação do valor de R$ 19.031,91 indicado na primeira revisão como decorrente de operações sem recolhimento do imposto. Verifica-se que a segunda revisão fiscal apresentou uma nova metodologia de análise, como eu já disse, apresentando essas 5 planilhas. As planilhas 3 e 5 da revisão referem-se a operações sem o pagamento do ICMS, totalizando 36 mil, e este valor somado ao da planilha 1, 442.002.34, totaliza os 468.611,93 exigidos no auto de infração após revisão. Então, nós temos aqui 2 planilhas que não houve o pagamento do ICMS, que é a 3 e a 5, somados com a planilha 1, tá? Que é de 442.002,34, que é quando houve pagamento parcial, totaliza os 468.611,93 exigidos no auto de infração após a revisão. E, diante disso, não há necessidade de alocação do valor de 19.031,91 na atual revisão, na segunda, e somente como explicação, a autoridade revisora que realizou a primeira revisão elaborou apenas 2 planilhas, uma em que houve algum pagamento por parte do contribuinte e outra que não houve nenhum pagamento por parte do contribuinte, que totalizaria 469.560,60. O valor referido pelo sujeito passivo não é um saldo favorável ao sujeito passivo, mas tão somente uma parte da omissão. Esclarecida aqui os cálculos feitos pela autoridade revisora, que no meu entendimento está certo, ela trouxe as 5 planilhas somente para ajudar na liquidação de votos, entendendo planilhas que houve pagamento do imposto, que houve pagamento parcial, calculando tanto pelo preço de pauta quanto pelo preço corrente da mercadoria, eu passo ao mérito em qual das 2 situações o meu voto vai caminhar. Então, nós temos lá no artigo 4º da Instrução Normativa 1298 de 2016, invocado pela defesa, que estabelece que quando o substituto tributário efetuar venda com causa FOB e o substituído não emitir o conhecimento de transporte, o substituto deverá utilizar o preço corrente do serviço constante da pauta de valores elaborada pela Secretaria da Fazenda com base de cálculo do ICMS-ST, Serviço de Transporte. Nós temos que fazer uma interpretação da legislação de forma sistemática. Aqui, a instrução, ela nem obriga o conhecimento de transporte e nem retira essa obrigação. O que obriga a emissão do conhecimento de transporte? Eu trago 2 artigos. O artigo 66 do Código Tributário Estadual. O artigo 66 do Código Tributário Estadual estabelece que mercadoria e serviços devem sempre estar acompanhados de documento fiscal. E o que fala o convênio 25 de 90? No convênio 25 de 90, lá na cláusula 2ª, eu queria uma atenção especial para essa parte, quando se fala que não é exigido conhecimento de transporte,
Lá no parágrafo 1º da cláusula 2ª, e eu vou ler o parágrafo 1º, mas primeiro vou ler a cláusula 2ª, na prestação de serviço de transporte de carga por transportador autônomo ou por empresa transportadora de outra unidade da federação, não inscrita no cadastro contribuinte do Estado de início da prestação, a responsabilidade pelo pagamento do imposto será devido ao remetente da mercadoria. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dessa cláusula, o transportador autônomo fica dispensado da emissão do conhecimento de transporte, desde que na emissão da nota fiscal que acobertar o transporte da mercadoria sejam indicados, além dos requisitos exigidos, os seguintes dados relativos à prestação de serviço. Aí traz uma série de dados lá. Como é que era a redação do convênio até 31/5/2015? Lembrando aqui que as operações são de 17, 18 e 19. Até 31/5/2015, esse parágrafo era, nas hipóteses dessa cláusula, o transportador autônomo e a empresa transportadora de outra unidade da federação, não inscrita no cadastro contribuinte do Estado do início da prestação, ficam dispensados da emissão de conhecimento de transporte. Então, veio o legislador e retirou da hipótese que o transporte poderia acontecer sem emissão do conhecimento de transporte, a transportadora de outra unidade da federação. Essa era a redação até 31/5/2015. Hoje, o convênio não traz essa possibilidade, caindo na regra geral de cada um dos estados, que no estado de Goiás é o artigo 66 do CTE, que fala que o conhecimento de transporte é um documento obrigatório para se fazer o transporte de cargas. Não só de cargas, né, de passageiros, mas aqui especificamente de carga. E tanto o sujeito passivo e o transportador emitiram conhecimento de transporte que na documentação acostada aos autos, de folha 44 e 45, a gente identifica facilmente. Então, lá na folha 44 dos autos, nós temos documentos emitidos no dia 4/10/2017. Uma nota fiscal de número 96.851, emitida às 8h46. E um conhecimento de transporte emitido às 9h31. Considerando aqui, e eu até fiz questão de considerar 1 hora de diferença de fuso, nós temos aqui a diferença de menos de 2 horas entre a emissão de um e outro. Aí, o que acontece na prática? Emite-se a nota fiscal, pelo menos na prática, para esse contribuinte. Emite a nota fiscal, essa nota fiscal deve ser enviada ao transportador e o transportador emite o conhecimento de transporte. Mas antes do início da prestação, esse conhecimento de transporte, ele está junto e ele sai do remetente com a emissão do conhecimento de transporte. Poderia até inferir que esse conhecimento de transporte seria emitido lá pelo o destino, lá no destino com o peso real da mercadoria, mas ficaria impossível. Por quê? Porque aqui é um transporte de Indiara, Goiás, até Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Trabalhei muito na região, entre Indiara e Costa Rica, você pega o caminhão, passa por Rio Verde, Jataí, Serranópolis, Chapadão do Céu na divisa do estado, anda mais alguns quilômetros, cerca de 100 quilômetros, né, após a divisa dos estados, e chega a Costa Rica. Esse trajeto é de 442 quilômetros e um caminhão carregado, ele gasta cerca de 8 horas no trajeto. E nós temos aqui a diferença menor que 2 horas entre a emissão da nota fiscal e do conhecimento de transporte. Certamente que o conhecimento de transporte foi emitido após a nota fiscal, mas antes do início da circulação da mercadoria, conforme prevê o próprio artigo 66 do CTE. Então, era conhecido pelo remetente o valor real da mercadoria, conforme se exige tanto o convênio 25 de 90, repito, lá na sua cláusula 2ª, no parágrafo 1º, quanto no artigo 66 do CTE. O artigo 8º do RCTE traz, define que a base de cálculo é o valor correspondente ao montante sobre o qual deve ser calculado o imposto,
mediante utilização de alíquota aplicável à operação ou prestação. E lá no artigo 9º, inciso 2, estabelece que na prestação de serviço de transporte, a base de cálculo do imposto é o valor da prestação. E por que se fala de preço de pauta na legislação e esse tipo de operação? Essas operações, se existiram para o contribuinte, elas nem foram trazidas para a auditoria, que é aquele caso do autônomo, em que ele poderia, de acordo com o convênio 25, circular essa mercadoria sem emissão do conhecimento de transporte, ou seja, o valor da operação não era conhecido. Aí, quando o valor da operação não é conhecido, utiliza-se a pauta, e o fisco também utiliza a pauta naqueles casos que o valor é omisso, quando pega um transporte sem documentação fiscal, no posto fiscal, que eu acredito todos nós aqui do fisco trabalhamos. Quando identificava o transporte de mercadoria sem emissão do conhecimento de transporte, a autuação também era pelo valor de pauta, quando era omisso. E a legislação aqui, tanto no convênio 25, quanto lá no anexo 8º, ele traz para este caso, quando o transportador é autônomo. Isso é trazido, inclusive, pelo parecer GEOT 48 de 2021, que deixa claro que a pauta de valores elaborada em conformidade com o artigo 18 é empregada subsidiariamente, né, conforme os artigos 1º, parágrafo 2º da Instrução Normativa 02 de 2019 da CIF, e a aplicação de pauta não prejudica a utilização de valores específicos previstos na legislação tributária. Sua aplicação não se sobrepõe ao valor real da operação. Só tem alguns casos na legislação que o valor de pauta sobrepõe, né? Inclusive como decisão de tribunais superiores, também conforme traz a legislação do Estado de Goiás, é o caso de cigarro, de bebidas, entre outros, que da própria legislação traz que o valor da ST é feito pelo valor de pauta, que não é o caso aqui do transporte, que o próprio artigo 9º, 2, lá do RCTE, estabelece que é o valor da operação. Adicionalmente, o parecer afirma que é certo, contudo, que no poder de fiscalização, o fisco pode confrontar, para fins de investigação, esses preços, né? Lá no artigo 25 mesmo, do CTE, fala quando o valor é notadamente inferior ao previsto pela legislação, o fisco pode, inclusive, arbitrar a base de cálculo. Então, o que nós temos aqui? Que o sujeito passivo recolheu o ICMS-ST com base na pauta de valores e que os valores efetivamente praticados nas prestações de serviços, conforme documentos fiscais emitidos, foram superiores àqueles recolhidos, justificando, então, a exigência da diferença apurada. E conforme valores, senhor coordenador, trazidos na segunda revisão fiscal, e conforme, inclusive, o cálculo mensal trazido, o valor do tributo remanescente é de R$ 468.611,93, conforme revisão fiscal de folhas 143 a 150. Ante o exposto, senhor coordenador, conheço da impugnação, nego-lhe provimento para considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 468.611,93, conforme revisão fiscal de folhas 143 a 150. Só concluindo as minhas considerações, o valor final do lançamento encontra-se devidamente detalhado nas planilhas apresentadas na segunda revisão fiscal. O valor negativo constante da planilha 2 não integra o crédito tributário exigido, tendo sido apresentado apenas para subsidiar eventual entendimento pela aplicação da pauta de valores. Os valores relativos à operação sem recolhimento do imposto foram devidamente detalhados nas planilhas 3, 4 e 5 da segunda revisão fiscal. Nos termos do artigo 9º, 2 do RCTE, na prestação do serviço de transporte, a base de cálculo é o valor da operação.
Conforme parecer GEOT 48/2021, a pauta de valores é empregada subsidiariamente, não se sobrepondo ao valor real da operação. No caso em análise, os valores reais das prestações evidenciados no CTE eram superiores aos valores recolhidos pelo contribuinte com base na pauta de valores e conforme parágrafo 1º da cláusula 3ª do convênio 25. Parágrafo 1º da cláusula 2ª, corrijo, do convênio 25 de 90, apenas o transportador autônomo estava desobrigado à emissão de conhecimento de transporte antes do início da prestação. Esse é meu voto. Muito bem, doutor Adonísio. Só para confirmar, é 468.611,93. Exatamente. Ok, muito obrigado. Então, doutor Adonísio, trouxe uma parcial procedência diferente, eu suponho, daquela parcial procedência do doutor Edson, né, que ainda não liquidou, né? É 17.295,75. Opa, pois não, doutor, um instantinho só. 17.000... R$ 295,75. 75 centavos. Tem documentos dos autos para referência? Folha 144 dos autos, 151 do PDF, o item de planilha 4 e 5. Ok. Então, tem uma decisão pela improcedência do conselheiro relator, uma decisão pela procedência parcial no valor de R$ 17.295,75 centavos, uma segunda procedência parcial do Adonísio de R$ 468.611,93 centavos. Então, por fim, o doutor Eduardo, ou doutor Ricardo, por favor, como voto? Pois não, doutor Fábio, primeiramente, bom dia. Em sua pessoa, cumprimento aí todos os conselheiros, em especial a doutora Nádia Moraes, doutor Carlos Augusto, doutor Guilherme, doutor Bruno na sala de espera, nossa secretária e todos aqueles que eventualmente nos assistem. Bom, antes de iniciar o presente voto, o meu presente voto, eu quero dizer que representa uma alteração de posicionamento anteriormente adotado por mim, no tocante à responsabilidade de exigência complementar do ICMS, no regime da substituição tributária, quando o recolhimento se deu com base na pauta fiscal e os documentos fiscais foram emitidos posteriormente com valores divergentes aí, que seria o valor da operação com base no CTE. Ressalto aí que a reavaliação decorre do amadurecimento da compreensão normativa e jurisprudencial no tocante à matéria. Eu, embora não fosse o revisor, né, o relator desse processo, né, que traz uma responsabilidade maior em relação ao estudo dos autos, ontem, de fato, eu me debrucei no estudo dessa matéria, na análise do convênio, da legislação. Por quê? Porque é um ponto, embora pouco discutido no Conselho, bem interessante, né? Eu não participei do Consulp em que foram reanalisados os autos lá da Caucilândia, mas na Câmara eu havia votado pela procedência parcial, nos termos da pauta, não sei se houve improcedência, mas eu sei que eu participei de votações em que nós adotamos ali o entendimento da pauta. E por que isso foi... e aí, ontem, né, eu me debruçando ali sobre as razões de concordar com aquele voto, a doutora Nádia toca num ponto forte que me levou, na época, né, a concordar com a pauta, que é a dispensa na emissão do conhecimento. Se for o caso, poderá ser dispensado. Se for, então, tudo assim, indo por esse raciocínio, nos leva a crer que o preço de pauta, o valor de pauta, o Estado já teria estabelecido uma pauta em que ele acharia ali o justo, né, o valor, por se cobrar pela operação, mas
nós temos duas situações aí, assim, que não há como fugir, né? Qual é a base de cálculo da substituição tributária? É o valor da prestação ou da operação. Isso aí é base. Aí, na falta deste valor, teríamos que ir para a pauta. Há uma cláusula no convênio 25/90 que transfere para o contribuinte, aí, o prestador substituído, a obrigação, né, de recolher a eventual diferença. Não é uma transferência, está escrito assim, procederá da seguinte forma, né? E aí, ontem, eu, buscando nas legislações estaduais, com o auxílio da IA, né, o porquê da não internalização dessa cláusula nos estados. Não é só o estado de Goiás, eu não encontrei, na verdade, né? E aí, o estado de Goiás, ele não internalizou essa cláusula. Vou me ater aqui ao estado de Goiás. E ao não recepcionar na legislação do estado esta cláusula, não há o que se falar em relação a cobrar a eventual diferença do substituído, né? E aí, ou seja, toda a responsabilidade pelo pagamento da substituição tributária, seja, e aí eu fui lá na mídia de folha 151, que é de onde o doutor Adonídio trouxe a parcial procedência, seja de transportador goiano que prestou o serviço, seja de transportador autônomo, ou seja de transportador não inscrito no Estado, a responsabilidade é do contribuinte remetente, né? E aí eu fiz uma série de considerações aqui, mas o doutor Adonídio, ele foi bem assertivo no voto, fez todas as explicações em relação aos valores, e a conclusão do meu voto é que não existe responsabilização automática do transportador substituído pela diferença, a menos que a legislação estadual preveja essa cobrança complementar de forma expressa. E aí, em Goiás, não há essa previsão, não há no regulamento, nem nessa instrução normativa 1298, ou seja, não foi incorporada essa cláusula à legislação, mantendo a responsabilidade exclusivamente sobre o substituto. E aí eu não tenho como fugir do valor da operação a partir do momento em que ele é declarado, né, emitido o conhecimento de transporte. O fato de emitir, de haver aquela dispensa, ficou claro a partir dos estudos de ontem, é que esse imposto ele é devido à unidade onde se inicia a prestação do serviço, né? Lá no Mato Grosso, que é onde o prestador está, nesse caso aqui, esse conhecimento, ele se emitido, ele vai ser lançado sem débito, o Estado, certamente, sequer ele vai exigir que haja a emissão de um conhecimento de transporte de uma prestação iniciada em outro Estado, né? Por quê? Porque o ICMS daquela prestação é devido ao Estado de origem. Então, com esses argumentos, eu voto com o doutor Adonídio, no valor aí da parcial procedência de 468 mil, conforme mídia de folha 151, a minuta anexada pela auditora, R$ 468.611,93, conforme a minuta 754428, isso está nas folhas 149, 151, 150 dos autos. Está na mídia também. Uma mídia que está lá no Patié, denominado ANA, mídia de folha 151. Tem toda a argumentação e as razões de se chegar a esse valor. É como voto, senhor coordenador. Ok, então o senhor acompanhou o voto do doutor Adonídio, né? Sim. Então, antes de anunciar o resultado, eu gostaria aqui de raciocinar, né? Refletir junto com os senhores. O conselheiro Weber votou pela improcedência. O conselheiro Edson votou pela procedência parcial no valor de 17 mil e alguma coisa. Os conselheiros Ricardo e
Adonídio e Ricardo votaram pela parcial procedência no valor de 468 mil e alguma coisa. Então, eu entendo que aqui há um empate, né, nas posições. Coordenador, A parcial desculpa, procedência do Só uma questão Tomés. de ordem, doutor desculpa o Fábio. incômodo. O O conselheiro relator parece que relator, não está, né, na sala. Tá? O relator não está na sala, me parece. Caiu? Vamos aguardar, então. Doutor Fábio, eu não entendi a questão, senhor, a questão do Vamos empate. aguardar o doutor Weber, senão a gente vai ter que repetir tudo, né? Aguardar o doutor Weber, que a gente fala de uma vez só com a presença dele, que é a mais importante, que é o relator, né? Vamos ver aqui se ele vai voltar, né? Foi a minha energia que faltou. É possível que tenha faltado a dele hoje lá. doutor Fábio, eu consegui conversar com ele, onde ele está lá, caiu a energia, tem uns 3 minutos, e como mudou a plataforma aqui, está tendo que instalar, ele deve entrar nos próximos 5 minutos aqui, porque ele vai ter que fazer o download da Então, plataforma no vamos celular. aproveitar e dar um intervalo. A gente dá um intervalo e eu já tomei todos os votos. Vamos só equacionar aqui como vamos superar eventual empate e anunciar o resultado do julgamento, ok? 5 minutos, então. Peço que desliguem tanto os vídeos quanto os microfones, por favor.
Doutor Weber está em condições já, doutor? Sim, senhor coordenador. Peço desculpas, teve um problema técnico de energia aqui, eu estou pelo celular. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Bom, estamos todos aqui. Então, conforme a ficha aqui de votação, só um instante, eu levantei uma questão antes de anunciar o resultado, doutor Weber, porque o conselheiro Adonídio e o conselheiro Ricardo votaram pela parcial procedência de R$ 468.611,93, né? E da outra parte, os outros dois votos, o senhor relator, e o do conselheiro Edson, eles indicam que o complemento em relação a R$ 17.295 é improcedente. Então, tem uma concordância do voto do relator de total improcedência e do revisor de procedência parcial de 17 mil, tem uma concordância aí numa parte da improcedência, né? Então, não sei se vocês estão todos de acordo, assim, raciocinando como eu, se seria necessário ou não, conselheiros, aí o desempate do coordenador, ou se os senhores estão entendendo que não há empate aqui nessa votação. Algum conselheiro quer se pronunciar? Doutor Weber, doutor Donídio, Ricardo, Edson? Eu acho sim que está empate do que supera o voto do conselheiro Edson em relação à procedência parcial nesse valor. Acho que deve sim desempatar. Estão todos assim mais ou menos de acordo? De acordo. Então, de uma parte, tem a procedência parcial de 468 mil, que é o voto do relator, com 2 votos, e da outra parte tem a improcedência do que complementa os 17 mil, os votos do doutor Edson e do doutor Weber. Essa questão está tratada textualmente no artigo 33, parágrafos 1º, 2º e 3º do regimento. Ele menciona o seguinte: as decisões proferidas na Câmara Julgadora e no Conselho Superior são tomadas por maioria de votos. Para efeito da contagem dos votos, caso exista uma decisão de mérito, votos divergentes quanto ao valor do crédito tributário exigível, os votos do acolhimento da procedência em parte do lançamento fiscal consideram-se contidos nos votos que acolhem a procedência total do lançamento ou nos votos que acolhem a procedência parcial em valor menor. Aí, no parágrafo 2º, ele orienta como fazer uma ordem decrescente, né? Aí, pelas parciais procedências. Então, se estão todos de acordo, eu vou proferir, então, um voto de desempate em relação ao mérito dessa questão. Eu vou acompanhar a posição do conselheiro Adonísio, né, que abriu divergência em relação ao voto do relator, né? Aliás, a divergência primeira foi aberta pelo doutor Edson, né? A segunda divergência, né, em relação ao voto do relator, entendendo como ele, também como o doutor Ricardo, que não tem dúvida, do meu ponto de vista, que está em lei, estrita legalidade, né, que a base de cálculo da prestação de serviço é aquele valor da própria prestação, né? E que o uso da pauta de valores, em substituição a uma eventual pesquisa de preços, ela só é utilizada quando o preço da prestação de serviço não for conhecido. E esse entendimento consta, inclusive, de súmula, a súmula 431 da STJ, que diz o seguinte: é ilegal a cobrança do ICMS com base em valor de mercadoria submetido em regime de pauta fiscal. Esse argumento é trazido reiteradamente aqui pelos contribuintes, né, nas defesas, no sentido de que não pode ser instituída uma cobrança em termos de pauta fiscal. Os casos em que isso acontece são casos da ausência, né, do valor da prestação, ou em casos em que há até, assim, em torno do setor, como o doutor Adonísio mencionou, sobretudo de bebidas, né, em que a substituição é feita pelo preço de pauta.
Então, eu desempaco essa questão do mérito no voto do conselheiro Adonídio. Sendo assim, podemos anunciar o resultado para o julgamento deste processo. Então, a terceira Câmara Julgadora do CAT, no julgamento da impugnação em segunda instância número 807 de 2025, decidiu, por unanimidade de votos, indeferir o pedido de diligência, também por unanimidade de votos, não acolher o pedido de nulidade do lançamento por cesseamento ao direito de defesa, e quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso da impugnação, dar-lhe parcial provimento para declarar procedência parcial do lançamento no valor de R$ 468.611,93, conforme revisão de folha 143 a 150. Foram vencedores os conselheiros Adonídio e Ricardo, com voto de desempate da coordenação. Vencidos o conselheiro Weber, que declarou a improcedência do lançamento, e o conselheiro Edson, que também conheceu do recurso. O conselheiro Weber deu total provimento, né? O conselheiro Edson deu parcial provimento também, mas para declarar procedência parcial no valor de R$ 17.295,75. Este é o resultado para o julgamento deste processo. Agradeço aí as presenças do Dr. Carlos Augusto, da doutora Nádia, mas antes, né, de passar já a palavra, eu gostaria de parabenizar todo esse time que a gente está vendo aqui, os representantes das partes, os conselheiros, né, pelo estudo do processo. Né? Foi um processo realmente que exige uma atenção redobrada na interpretação da norma tributária e também que ela seja feita de uma forma mais abrangente, né? Então, parabenizo a todos, né, pela contribuição que deram, decisiva e valorosa, ao julgamento do processo. Então, desejo um bom dia. Né, agradeço ao coordenador e me despeço, né? Desejo um bom dia a todos e parabenizo também a doutora Nádia eu não tinha falado da minha manifestação, mas pela excelente manifestação da advogada doutora Nádia Moraes. Um bom dia a todos. Muito bom obrigado, dia, senador. Bom dia a todos também. Excelente trabalho a todos vocês. Muito obrigado. Ok, então vamos dar continuidade aos trabalhos, fazendo os itens da pauta. Primeiro item, só um instante, por favor. Continua de relatoria do Dr. Weber. Eu pergunto ao Dr. Weber se os itens 1 e 2 de sua relatoria podem ser anunciados em conjunto. Por gentileza, doutor governador. Muito obrigado, doutor Weber. Então, eu anuncio os recursos ex officio número 984 e 985, ambos de 2025. O primeiro é apresentado no processo 4011-700-419761 e o segundo apresentado no processo número 4011-700-420182. Esses dois processos têm como sujeitos passivos Marcelo Sardinha de Vasconcelos, como principal nos dois, e como solidário Gilson Ricardo Denardim no primeiro e William Peixoto de Paiva no segundo. O relator dos dois é o Dr. Weber, o representante da Fazenda Pública Estadual nos dois é o Dr. Guilherme. Então, eu peço ao relator que, assim que tiver em condições, por favor, apresente seu relatório. Pois não, senhor coordenador. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente, doutor. Tá ótimo. Voltou aqui agora o computador. Senhor coordenador, eu gostaria de pedir vênia para me abster de apresentar o relatório. Esse caso trata-se de uma autuação segundo a qual o sujeito passivo emitiu o guia de trânsito animal e não emitiu a respectiva nota fiscal. E esses casos, como é de conhecimento geral, nós estamos encaminhando pelo sobrestamento em virtude da resolução número 02 de 2025, que foi aprovada pela maioria dos conselheiros efetivos desse conselho agora no mês de maio. Então, eu gostaria, por gentileza, de propor uma resolução para o sobrestamento desse processo. Se me permitir, eu faço a leitura dos termos da resolução. Prontamente, fique à vontade, doutor.
Pois não. Considerando que os autos tratam da acusação fiscal segundo a qual o sujeito passivo emitiu o guia de trânsito animal junto à agrodefesa e não emitiu a respectiva nota fiscal para cobertar o trânsito dos animais a que esses documentos se referem, entendendo a autoridade fiscal que restou comprovado nos autos que a saída interna desses animais está desacobertada de documentação fiscal, sendo exigido crédito tributário do CMS acrescido de acréscimos legais, considerando a resolução número 2 de 2025, aprovada pela maioria dos conselheiros efetivos desse Conselho em 15 de 5 de 2025, por intermédio da qual resolve sobrestar os julgamentos dos processos administrativos tributários, cujos lançamentos tenham por objeto fatos geradores do CMS concernentes à saída de gado bovino por produtor rural, desacompanhado de nota fiscal e com a emissão da guia de trânsito animal ou termo de transferência animal, considerando a necessidade de se conferir maior segurança jurídica aos atos praticados no presente efeito, resolve sobrestar o julgamento do presente processo até a data de 31/12 de 2025, ou quando sobrevier fato novo, nos termos da resolução número 02 de 2025, CAT. Essa é a proposta de encaminhamento, senhor coordenador, na qual eu passo aí a apreciação dos representantes, do representante fazendário e aos conselheiros, para deliberação. Muito bem, doutor Weber, isso para os dois processos, né? E se aprovada, já podem ser consideradas as duas lidas nessa sessão, né? Por gentileza. Muito obrigado. Então, doutor Guilherme, apenas sobre a proposta de resolução para os dois processos. Bom dia, senhor coordenador. Em nome de quem eu cumprimento os demais componentes dessa Câmara. Meu bom dia também à secretária de Câmara. Senhor coordenador, a representação fazendária concorda, sim, com o sobrestamento, muito bem encaminhado aí pelo conselheiro relator, porque realmente esses são os termos da resolução número 2 de 2025 desse conselho. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor Guilherme. Necessidade de conferência, conselheiros? Não havendo, então eu peço ao doutor Weber, relator dos dois processos, que confirme sua proposta. Eu confirmo as propostas, senhor coordenador. Muito obrigado, doutor Weber. Então, em seguida, doutor Azonídio, como vota? Realmente aqui o auto-infração, ele está de acordo aí com o que foi decidido na resolução 02 desse conselho. É um auto onde foi emitida a guia de trânsito animal e não emitida a nota fiscal. Então, por isso, eu voto com o relator pelo sobrestamento do julgamento até 31/12 de 2025 ou até que sobrevenha fato novo. Muito obrigado, doutor Adonísio. Eu vou simplificar. Estão todos de acordo? Sim, de acordo. Ok, então, podemos anunciar o resultado para o julgamento desses dois processos. É uma terceira Câmara Julgadora. Um instantinho, por favor. A terceira Câmara Julgadora, no julgamento dos recursos ex officio número 984 e 985, ambos de 2025, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a proposta de resolução formulada pelo conselheiro relator, sobrestando o julgamento desses dois processos, para que eles retornem a julgamento somente depois de 31/12 de 2025, a menos que, no fato novo, conforme resolução 2 de 2025, da totalidade dos conselheiros, justifique o julgamento antes dessa data. Esse, então, é o resultado para o julgamento desses dois processos. Eu peço, então, agora que o doutor Bruno Napoli assuma a cadeira do doutor Weber para fazermos o julgamento dos outros dois processos da pauta. Ok? Podemos anunciar os dois em conjunto, conselheiro? Pois não, podemos sim. Muito obrigado. Então, anuncio os recursos ex officio número 986 e 987, ambos de 2025. Os processos nos quais eles foram apresentados são os de número 4011-700-419923 e 4011-700-420000. Ambos têm o mesmo sujeito passivo principal. Só que no primeiro, o solidário é Pedro Ribeiro Pérola e no segundo, William Peixoto de Paiva. O relator desses dois processos é o doutor Bruno e o representante da Fazenda Pública Estadual continua o doutor Guilherme. Então, peço ao relator, que assim que tiver em condições, por favor, apresente seu relatório. Obrigado, coordenador Fábio. Quem cumprimento aí, não falei ainda
os conselheiros. Bom dia, doutor Donídio, Ricardo, doutor Edson, em especial aí, representante fazendário, doutor Guilherme, Laura também, secretário de Câmara, muito bom dia, conselheiro Weber na sala de espera e todos que nos acompanham aqui nessa sala de julgamento, Câmara de Julgamento. Eu gostaria, coordenador, de me abster da leitura do relatório e verificar a possibilidade, se o senhor concordar e os conselheiros também, de pedir extensão do julgamento, na verdade, da proposta de resolução do conselheiro Weber para ambos processos e recursos do meu caso, tendo em vista serem os mesmos sujeito passivo do conselheiro Weber, mudando apenas os solidários. Então, se o senhor estiver de acordo, gostaria de apresentar essa extensão aí para suspensão do processo também até 31 de dezembro de 2024 ou algum fato superveniente que ocorrer. Muito obrigado. Pois não, doutor Bruno, então é feita a proposta de resolução dos dois processos, né, em extensão, e também, se for aprovada, podem ser consideradas lidas as resoluções, né? Sim, senhor. Ok, muito obrigado, doutor Bruno. Eu indago ao doutor Guilherme se está de acordo com a extensão do resultado do julgamento dos dois processos anteriores para esses dois processos de agora. A representação fazendária está de acordo, sim, senhor coordenador, obrigado. Nós que agradecemos, doutor Guilherme. A necessidade de conferência, conselheiros? Eu vou simplificar um pouco mais ainda. Estão todos de acordo com o relator? De acordo. Muito obrigado. Então, podemos anunciar o resultado do julgamento desse processo. A terceira Câmara Julgadora do CAT, no julgamento dos recursos ex officio número 986 e 987, ambos de 2025, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a proposta de resolução formulada pelo conselheiro relator, sobrestando o julgamento dos dois processos para que eles retornem a julgamento somente depois de 31 de 12 de 2025, a menos que, nos termos da resolução 2 de 2025, da totalidade dos conselheiros do CAT, ocorra algum fato novo que justifique o julgamento do processo antes dessa data. Esse é o resultado para o julgamento desses dois processos, e as resoluções já foram lidas nessa sessão de julgamento. Ok, então agradecemos aí a presença do doutor Guilherme, é sempre um prazer, doutor, tê-lo aqui conosco, né? Eu que agradeço, senhor coordenador. Né? Uma boa semana. Um bom dia e um bom restante de sessão a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Também o doutor Bruno, né? Vai ficar conosco até a sessão de julgamento. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Bruno. Senhores conselheiros, senhora secretária, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Convoco-os a todos para uma nova sessão de julgamento amanhã, às 8h30 da manhã, e declaro encerrada a presente sessão.